E aí, tudo bem? Fico feliz que você tenha chegado até aqui. Isso demonstra que você quer evoluir. Eu tenho certeza que o Smart Coach vai te ajudar enormemente na organização dos seus estudos. Eu vou pedir alguns minutinhos da sua atenção para te mostrar rapidamente como é que funciona o Smart Coach, no que ele está embasado e como ele pode te ajudar. Vamos lá? Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui? Bom, o que é o Smart Coach? O Smart Coach é um planejador de estudo. E por mais que a gente existam várias técnicas, existam várias ideias aí, basicamente o que você tem que fazer no seu estudo, né? O que você tem que fazer no seu ciclo de estudo é basicamente estudar, revisar e fazer questões. Mas como é que você organiza um grande número de informações, um grande número de conteúdo de um determinado edital, se você tem que pensar em várias coisas, como escolher material, né, selecionar questões? Como é que você faz isso? Então, o Smart Coach ele resolve esse problema da organização dos seus estudos. Vamos pensar aqui rapidinho. Quando você estuda, esse é o primeiro passo. Você vai estudar através das suas aulas, dos seus livros ou do seu PDF, por exemplo. Daí você vai produzir os seus resumos, os seus grifos, né, através do estudo da doutrina, da lei e da jurisprudência. Esse basicamente o que você vai fazer para avançar. Mas, naturalmente, você precisa revisar, porque existe algo que você já conhece muito bem, que é a curva do esquecimento. Por isso, então, você tem que ter um sistema de revisão. E esse sistema de revisão justamente com base nos seus resumos, nos seus grifos, aquilo que você produz através do seu estudo. Mas não adianta você apenas estudar e revisar, você tem que reforçar, você tem que se testar e você tem que descobrir o que você não sabe. E aí você faz isso através da resolução de questões. Bom, é muito importante que nessa resolução de questões você faça o que eu chamo de retroalimentação, que é o estudo reverso. Ou seja, você esteja sempre retroalimentando os seus materiais, né? Aquilo que você acha que está faltando nos seus resumos. Então, naturalmente, esse seu resumo ele vai ser incompleto e você vai completá-los através das questões. Muito bem. Bom, o que o Smart Coach faz? Muito simples. Ele se baseia no edital. Você vai escolher um edital lá específico. Você vai inserir na plataforma a sua disponibilidade. Ou seja, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, qual é a disponibilidade que você tem para estudo a cada dia. E você pode mudar isso na hora que você quiser, a qualquer momento do seu estudo ou do cumprimento das suas metas. E o Smart Coach ele vai e cria um ciclo para você através de uma inteligência artificial. Nesse ciclo, ele vai ter exatamente o que você vai estudar num dia específico, num dia X, e ele vai estabelecer revisões, que eu chamo de micro-revisões sobre aquele assunto estudado. Ele vai fazer revisões em 24, 7, 15 e 30 dias. Essas revisões, elas são micro-revisões. Então, por exemplo, se você for estudar aqui por um assunto por 2 horas, você não vai revisar por 2 horas. Ele vai estabelecer um tempo de 25 minutos para você revisar aquele assunto. Por quê? Porque a revisão tende a ser mais rápida, é algo que você já estudou, não é um reestudo. Então você vai dar uma lida, vai se testar em relação àquele resumo, aqueles grifos que você fez sobre um determinado assunto. Muito bem, mas você também precisa retroalimentar, você precisa se testar. E aí que vem as questões. Então, também o sistema estabelece para você em 24, 7 dias, 15 dias, 30 dias, questões, né? Ou um tempo para você fazer questões. Você vai ter que, claro, selecionar essas questões no banco de questões ou no site de questões da sua preferência. E aí você vai estabelecer também um tempo de questões que também será de 25 minutos para cada assunto. Isso aqui pode variar a depender do tamanho do assunto. Sempre, 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 essas revisões e essas questões, elas só começam quando você termina o assunto. Então, se você está estudando lá controle de constitucionalidade e não terminou o assunto, então ele não vai estabelecer uma revisão enquanto você não terminar o assunto. Então, esse tempo aqui, por exemplo, 24 horas, são 24 horas depois de você terminar o assunto. Então, se você demorar 2, 3, 4 dias para terminar o assunto, então só depois de 24 horas, depois desse quarto dia, que ele vai estabelecer a primeira revisão e também a primeira bateria de questões. É muito interessante e assim você consegue automaticamente organizar os seus estudos. Bom, estamos aqui, conforme o Lúcio já introduziu, diante da maior e mais completa plataforma de planejamento e organização de estudos do país. E nesse rápido e objetivo vídeo, eu quero te mostrar a sua principal finalidade e o passo a passo da usabilidade dessa ferramenta, começando pelo painel inicial,
especificamente essa barra de boas-vindas, que além de trabalhar o planejamento e uma metodologia estratégica para a sua aprovação, a ferramenta também foi desenvolvida levando em consideração a importância do lado emocional. São vários relatórios de desempenho que farão parte da sua motivação diária. Aqui você terá acesso aos dias estudados, as horas já contabilizadas de estudos, sua taxa de acertos nas questões e a sua pontuação, pois a plataforma trabalha com um programa de gamificação importante e que você entenderá ao longo do cumprimento das suas metas diárias. As regras de pontuação ficam localizadas nessa parte superior da tela que vale a pena vocês darem uma lida rápida. Logo abaixo, temos aqui alguns atalhos rápidos para os principais menus da ferramenta, com um pequeno resumo do que será estudado na semana vigente. Iremos começar aqui com o menu Metas Diárias, que podem ser acessados de 3 formas, por esse atalho, aqui na lateral e também clicando aqui em alguma meta do dia vigente. Ao cair nas metas do dia, você já tem acesso a uma importante informação, a data de término do seu cronograma de estudos, que levando em consideração o seu edital e o tempo que tem disponível para estudar, sabemos exatamente a data de término do seu planejamento. E caso não seja uma data satisfatória, você também poderá alterá-las com as opções sugeridas pela Smart Coach. Basta clicar em cima da data ou nesse menuzinho aqui e seguir as orientações. Continuando aqui no menu de metas diárias, estamos diante do seu planejamento diário e que precisam ser cumprido de preferência nessa ordem de cima para baixo, para que o ciclo já explicado pelo Lúcio, não seja quebrado. Aqui você terá suas atividades que informam a disciplina, o assunto e o tempo daquela matéria. Além disso, algumas metas possuem dicas específicas daquele conteúdo. Leiam com atenção. Ao finalizar aquela meta, clique com o botão direito do mouse no quadradinho piscando ou no corpo do texto, indicando que aquela meta foi concluída com sucesso. Ao realizar esse clique, será informado os dias referentes à continuação dos estudos daquele tópico, além do dia de revisão e o dia de exercício. Indicamos que você cronometre os seus estudos clicando nesse quadradinho aqui embaixo e dessa forma iremos contabilizar as suas horas líquidas de estudos, levando em consideração a técnica do Pomodoro, onde a cada 30 minutos de meta você estude 25 e descanse por 5 minutos, ou estude por 50 minutos e descanse por 10. Basta você escolher uma das opções. Além disso, para aqueles alunos mais digitais, você também tem a opção de criar os seus cadernos daquele assunto e daquela matéria, colocando aqui as suas anotações que serão armazenadas em segurança pela nossa plataforma. Basta você digitar o texto e salvar aqui no cantinho inferior da tela. E para consultar suas anotações, basta ir à barra lateral e clicar no menu Caderno. Uma informação importante relacionada às metas diárias é o tempo disponível para estudar aquele assunto. Existem assuntos complexos que não teriam como você estudar em um único dia. E dessa forma, dividimos essas metas em blocos que serão disponibilizados aleatoriamente, conforme o tempo que você tem disponível para estudar no seu cronograma semanal. Uma forma de acompanhar o seu andamento no assunto fica logo aqui, abaixo da barra de progressão do assunto, onde informamos a quantidade de blocos daquela meta e o total referente àquele assunto. Ao finalizar 100% daquele tempo disponível, aparecerá essa tela, onde nós perguntamos se o tempo disponibilizado inicialmente foi suficiente para você finalizar o estudo daquele tópico. Caso tenha sido, basta clicar aqui e caso precise de mais tempo, informe o tempo que pressupõe necessário, que iremos recalcular o seu cronograma e disponibilizar mais tempo para aquele assunto, ao invés de avançarmos para o próximo tópico da matéria. Ao finalizar as metas desse dia, você tem a opção de adiantar as metas do dia seguinte. Basta clicar aqui
que já será designado para as metas do dia seguinte e assim sucessivamente. Vamos para as outras funcionalidades da plataforma? Retornando aqui para o painel inicial. E agora iremos falar do resumo da semana. Você terá acesso tanto aqui pelo atalho, como também pela barra lateral. No resumo da semana, você terá uma visão ampla daquilo que será estudado naquela semana, as disciplinas do ciclo e os seus respectivos assuntos. Com acesso à barra lateral, você consegue ter uma visão mais ampla ainda, não restrita apenas àquela semana, mas também aquilo que já foi estudado na semana anterior e o que será estudado na próxima semana. Basta clicar em uma das opções aqui. Além disso, você tem a possibilidade de alterar as metas. Basta clicar aqui e fazer as respectivas mudanças. Sugerimos que não realizem mudanças drásticas, apenas em casos excepcionais, como por exemplo, de ter esquecido o material da meta do dia, pois ao realizar essa alteração, o ciclo ele é quebrado. O próximo menu a ser analisado por nós faz parte do pacote de relatórios desenvolvidos pela plataforma como forma de controle e acompanhamento da sua evolução, ao clicar nas metas do dia. O primeiro relatório a ser analisado é o relatório de análise de questões. Aqui você terá o acesso à quantidade de questões realizadas, o total de erros e o total de acertos, além de ter uma visão em gráficos e detalhada de cada disciplina. Esses relatórios são alimentados por você na marcação das metas de exercícios. Continuando a abordagem dos relatórios, temos também o relatório Meu Desempenho, que pode ser acessado tanto pelo painel inicial como pela barra lateral, e nele você tem uma visão ampla sobre o controle dos seus estudos. No menu Desempenho de Estudos, você tem acesso a todas as disciplinas e assuntos do seu plano de estudos, podendo analisar o que já foi estudado e o que ainda falta, além de poder acompanhar de forma detalhada o percentual já concluído dentro daquele determinado assunto, tendo assim uma visão macro de cada disciplina. No desempenho de revisões, também é possível analisar a quantas revisões já foram realizadas dentro de cada disciplina do ciclo, já explicado pelo Lúcio. Avançando, também temos o menu Perfil dos Estudos, considerado por mim o mais completo de todos, onde você consegue ali ter uma visão mais detalhada de cada etapa do seu ciclo, sabendo quantas horas já estudou ao todo, quantas horas já revisou e fez exercícios, além de acompanhar a sua evolução em percentual de cada disciplina do seu edital. Logo abaixo, os relatórios em pizza demonstram o quantitativo de horas estudadas, revisadas e exercitadas dentro de cada matéria do seu planejamento, demonstrando claramente a nossa preocupação com a sua motivação. Qual concurseiro que não gosta de olhar para esses gráficos coloridos? No relatório de tempo de estudos, você consegue verificar em qual semana de estudos você está atualmente, quantas horas você já estudou e quantos dias já cumpriu. Lembrando que esses dados mostrados nesse vídeo são dados fictícios. Outro relatório que tem seu grau de importância é a sua performance, que faz uma breve análise comparativa do seu desempenho, do seu andamento ao longo dos últimos dias, comparado aos alunos que já foram aprovados, levando em consideração apenas o tempo de estudos. Além disso, temos o ranking de desempenho, onde aqueles alunos com maior tempo de estudos ficam melhor posicionados em comparativo àqueles de menor tempo. Quem não gosta de ver o seu nome no topo dessa lista, não é mesmo? Quanto mais você se dedicar, melhor colocado você fica. Combinado? Podemos avançar? Agora iremos falar de algumas configurações importantes da plataforma a fim de que você adapte o seu estudo com a sua atual realidade, pois desenvolvemos uma ferramenta flexível e personalizada
para você. Iremos falar do menu Meu Plano, localizado tanto na barra lateral como no painel inicial. Nele você terá a opção de alterar os seus horários, replanejar atividades em atraso, reiniciar e pausar o seu plano e revisar as suas metas. No menu Editar Horários, você consegue alterar o seu tempo disponível para estudar na semana. Coloque o tempo exato que consiga cumprir, pois quando se trata de metas, é importante que elas sejam cumpridas à risca e, caso não se cumpra, ficarão acumuladas para o dia seguinte. Sendo assim, sugerimos que coloque um tempo realista e que consiga cumprir. Isso afeta diretamente o lado motivacional da sua mente. Estude pouco, mas estude todos os dias. Qualidade sempre será melhor que quantidade. Para alterar de todos os dias, clique aqui. E para alterar de um dia específico, clique aqui dentro de cada dia que será alterado. A próxima configuração é para aqueles casos em que não foi possível o cumprimento das metas por algum motivo excepcional e que impossibilitou o cumprimento das tarefas. E dessa forma, se acumularam várias metas, sendo impossível recuperar o tempo perdido. Sendo assim, com o replanejamento das metas atrasadas, a plataforma pega todo o histórico de metas atrasadas e realiza um novo planejamento para você com a data de hoje. Lembrando que aquela data de término do cronograma é atualizada a cada recálculo realizado. Por isso, foco em não deixar as metas atrasadas. Ainda em configurações do plano, temos o menu Reiniciar Plano, para aqueles casos em que o aluno, de certa forma, se arrepende de não ter iniciado os estudos corretamente e já ter feito a marcação de várias metas como concluída, sem, na verdade, estar no foco adequado para o aprendizado daquele conteúdo. Quando você optar por reiniciar o plano, voltamos o início de tudo e zeramos todos os relatórios de desempenho. Cuidado com essa opção. Temos também a opção de pausar plano para aqueles casos excepcionais de uma viagem já programada, de algum problema de saúde que impossibilite, de certa forma, você de estudar, e nesse período que seu plano ficar pausado ou suspenso, não terão metas na plataforma, evitando assim que se acumule metas em atraso. Sugerimos que use essa opção apenas em casos excepcionais, pois ela também terá impacto naquela data de término do seu cronograma. E para finalizar, nós temos o menu Revisar Metas, para aqueles alunos que, de certa forma, já têm alguma bagagem de estudo acumulada antes de começar o estudo pela Smart Coach. Aqui você tem a opção de excluir do seu planejamento aqueles assuntos que você já estudou antes de começar a utilizar a ferramenta. Basta escolher a disciplina e seu respectivo assunto e clicar com o botão direito do mouse em cima dele. Importante salvar essas alterações clicando aqui. E para finalizar, temos o menu Edital, que consiste em ter uma visão panorâmica dos seus estudos, mostrando a etapa de cada assunto e suas respectivas horas já cumpridas. Além disso, temos alguns assuntos que merecem um grau de atenção no seu planejamento e por isso indicamos eles com essa exclamação em vermelho. Caso tenha dúvida em alguma parte da plataforma e precise de um suporte mais específico, mande aqui a sua dúvida que iremos encaminhar seu questionamento para um de nossos consultores e especialistas da plataforma. Bons estudos!